Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 3 da Revista dos Adultos, a natureza da Igreja. O tema do trimestre é o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Glórias a Deus. Estamos dando continuidade nesse tema de eclesiologia, esse tema que estamos estudando nesse trimestre, falando sobre o corpo de Cristo, sobre a Igreja do Deus vivo. Glórias a Deus. E hoje a gente vai falar sobre a natureza, Vamos ver aqui alguns aspectos dessa natureza da Igreja, Então, como é a Igreja, aleluia, como ela se manifesta, louvado seja o nome do Senhor, o que ela representa, louvado seja Deus. Então, vamos falar sobre as dimensões da natureza da Igreja, Vamos falar em cada aspecto, como a Igreja opera, age em cada dimensão. O texto áureo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. A verdade prática, conhecendo a Igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. É o que temos estudado durante esse trimestre, da responsabilidade de fazer parte da Igreja, do povo de Deus, do corpo de Cristo. Glórias a Deus. Então não é algo que nós devemos negligenciar, nem banalizar, nem desprezar. Pelo contrário, é algo que devemos reconhecer o privilégio de fazer parte e agir de acordo como esse membro da Igreja, ou seja, exercer a nossa função, desempenhar o nosso papel, pois Deus conta conosco, Nós somos o povo de Deus aqui na terra, Nós temos uma missão, Deus conta conosco, nós fazemos parte do seu corpo. Esse membro do corpo não pode ser inerte ou doente, tem que estar ativo, tem que estar, aleluia, recebendo direcionamento da cabeça, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, e está interligado, um membro com o outro, interligados, para que possamos exercer nossa função de forma que agrademos àquele que nos vocacionou. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Glórias a Deus. Então, esse texto de 1 Coríntios é bem ilustrativo em relação à posição de cada um. A importância que cada um tem, pois compõe um só corpo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, como diz aqui, se um padece, todos padecem. Se um é honrado, todos são honrados, se regozijam. Glórias a Deus. E Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então Deus dá dons, talento, capacidade a cada um para exercer a sua função nesse corpo. Louvado seja o Senhor. Cada um, Deus usa conforme a sua multiforme graça. Então um membro é diferente do outro, mas todos compõem um só corpo, são necessários e, uma vez interligados e recebendo a direção da cabeça que é Cristo, o corpo então está em pleno funcionamento, fazendo aquilo que Deus requer de cada um de nós. Os objetivos da nossa lição são destacar a natureza bíblica da Igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo,
apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da Igreja e elencar a unidade da Igreja como um aspecto central, que revela a sua identidade cristã neste mundo. Então vamos falar sobre essas dimensões da Igreja e vamos concluir então mostrando que a unidade é essencial. A introdução diz o seguinte: o estudo sobre a natureza da Igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma Igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira Igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas, né? Então, vamos examinar aqui o que a Bíblia fala, né, sobre a essência da Igreja. Como é realmente caracterizada uma igreja genuína, louvado seja o nome do Senhor, e que nós possamos fazer parte dela. Mas o comentarista já disse que vai tratar aqui de alguns aspectos, não de todos. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não dividida, pois sem unidade não há igreja. Glórias a Deus, né? Então, a igreja universal, a igreja, né, invisível, como veremos aqui, né, ela é uma igreja única, né? A Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo santo e zeloso de boas obras, né? Então, um povo, glórias a Deus. A igreja não pode haver divisões nesse aspecto, né? Claro que a gente sabe que há as denominações, né? Existem as linhas teológicas que cada igreja, né, adota, mas não pode divergir do essencial, do básico, né? Para que seja realmente genuinamente cristã. E como veremos aqui, o primeiro tópico vai falar sobre a ortodoxia, ou seja, a igreja ela tem que estar fundamentada, tem que ter um credo, né? Tem que saber em que crer, e essa crença tem que ser baseada exclusivamente na Sagrada Escritura. Isso é isso que nos dá o vínculo de ser cristão, né? Então, as igrejas cristãs, nós evangélicos, temos uma matriz de crença, né? Então, nisso nós não podemos nos mover, né? Ainda que haja interpretações diferentes em algum assunto, mas a base é uma só. Louvado seja o Senhor, que nos torna uno, e sabemos com isso que não existe exclusividade em relação à salvação. Dizer, não, só a igreja tal que salva. E salva Jesus Cristo se obedecermos a sua palavra, se crermos e se o aceitarmos como Senhor e o Salvador de nossa vida. Primeiro tópico, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Fundamentada na palavra, primeiro subtópico. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Neste aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, né? João 1, né? Esse era o verbo. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus como seu fundamento. Efésios 2:20, né? Só nessa sentença a gente já poderia extrair aqui inúmeras verdades bíblicas, né? Que cremos, que todo o cristão, todo crente crê. Glórias a Deus, que o Senhor estava desde o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, que Jesus é Deus, e que ele encarnou, né? Que ele habitou entre nós, né? Só nesse comecinho aqui a gente já vê essas crenças, né, básicas da nossa fé, que quando, né, alguma delas é questionada, né, aí deixa de ser uma igreja genuína, passa a adotar então um ensino herético, né, como o próprio João disse, né, ele que disser que Jesus não veio em carne, esse espírito não é de Deus. Então são verdades fundamentais que nos unem como igreja universal, igreja invisível. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Segundo Timóteo 3,15, né? Foi um dos lemas da reforma, né? Sola a Escritura, louvado seja o nome do Senhor. A heterodoxia ou desvio doutrinário e apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus, né? Então, a ortodoxia é a verdadeira
Doxia, né? A verdadeira adoração, o verdadeiro culto. E heterodoxia é o outro, né? É diferente, ou seja, é um desvio doutrinário. Por isso, inclusive, na Revista dos Jovens, falou muito sobre priorizar o ensino da palavra, né? Obedecer, ouvir a palavra. Glórias a Deus, porque hoje a gente tem muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. E isso, é claro, que vai desviar o crente da igreja genuína para uma igreja antropocêntrica, uma igreja que o homem é o centro de tudo e que o evangelho só serve para engordar o ego do ser humano, ou fazer falsas promessas de que o importante do evangelho é ele ser próspero aqui na terra, ser um empresário, ser bem sucedido, só o ter, né? Não ser, está sendo descartado. Deus nos ajude que fiquemos no verdadeiro e façamos parte de uma igreja genuína. Segundo subtópico, habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito que convence o ser humano do pecado, da justiça do juízo, João 16, 8, 11. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração, né? Ele que nos faz nascer de novo. E quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Atos 16, 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo o convencimento para a salvação. O Espírito Santo é o diretor da igreja, né? Glórias a Deus. Ele que nos convence, ele que nos traz até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele que toma conta da igreja. Né? Pode ser a igreja mais tradicional que for, ela sabe que é o Espírito Santo que, aleluia, que a conduz. Tanto é que todos os assuntos a gente, para tomar decisões, para resolver, é baseado na oração. Né? Então a gente crê, aleluia, que Deus está dirigindo a sua igreja, que Ele é a cabeça da igreja. E tudo que a gente vai fazer tem que orar. Não adianta confiar em carros e cavalos, como diz o salmista, né? Mas precisamos estar realmente debaixo da direção do Espírito. Glórias a Deus. E Ele habita na igreja, habita em cada crente. A partir do momento que aceitamos Jesus, já recebemos o selo, penhor, já somos habitação e templo do Espírito Santo. Terceiro subtópico, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos 8,16. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Romanos 8,14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Gálatas 5:16 e 17. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando, Atos 1:8, e sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Né? Então, precisamos andar no Espírito, ser santo, como diz lá em Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Precisamos da ajuda dele, precisamos ser templo santo, limpo, para ele habitar, e precisamos também rogar para que ele nos capacite para fazer a obra. E, como cremos, né, buscando o batismo com o Espírito Santo, para sermos testemunho de Cristo, para estarmos revestidos de poder. Então, o Espírito Santo ele age desde a nossa conversão, nossa regeneração e nossa santificação durante toda a nossa vida, e ainda nos capacita para fazer a sua obra. Louvado seja o Senhor. Nos ensina, nos faz lembrar e pode também nos encher de poder. Louvado seja Deus. E se andarmos nele, certamente faremos parte da igreja. Glórias a Deus. O contrário também é verdadeiro. Se andarmos na carne, deixarmos o Espírito, apenas vivemos de aparência, a gente está na igreja, mas não é igreja. Que Deus nos ajude, não faz parte da igreja. Jesus veio buscar um povo santo, zeloso de boas obras. Segundo tópico, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então, vimos a dimensão confessional, ou seja, a palavra, né, a nossa base. Louvado seja o nome do Senhor, nossas doutrinas, que nos une, que nos faz ser igreja, né, independente da denominação. E agora vamos falar sobre a natureza nas dimensões local e universal. Né? Glórias a Deus. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão especial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente.
Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas às determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A Igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1:2. Aos estrangeiros dispersos do Porto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 1 Pedro 1. Nesses textos vemos a Escritura se referindo à eclésia, à comunidade de crentes situada em diferentes locais. Então a igreja visível, a igreja local, a igreja em que as pessoas estão observando as obras, observando a maneira de agir, observando a transformação que Deus fez na vida de cada crente, observando a nossa ação como igreja. Glórias a Deus. Seja no bairro, seja na cidade, a igreja é a agência de Deus e, de forma visível, demonstra tudo isso. Felizmente vivemos em tempo de escândalo, que às vezes as pessoas perdem o temor, estão na igreja, mas não fazem parte dela, pois continuam vivendo no pecado. E tudo isso fere a igreja local. Como vimos, é um corpo. Se o membro está doente, todo o corpo padece. Mas é nessa dimensão que a gente tem que testemunhar a Cristo, Ser testemunha de Cristo. Glórias a Deus. Então mostrar que Cristo fez por nós, como Jesus falou ali para o endemoniado de Gadara, Vá, para o meio das suas parentelas e conte tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Glórias a Deus. Bem assim, nós estamos agindo localmente e as pessoas têm que ter sede de Deus através do nosso testemunho. Acho maravilhoso o texto que diz que Deus acrescentava à igreja primitiva as almas que havia de salvar. Creio que as vidas contemplavam ali na igreja local, na igreja visível, algo tão maravilhoso que eles queriam também fazer parte, conhecer aquele Deus. Graças a Deus. Segundo subtópico, as particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos das outras. Filipenses 4:2-3, conforme 2 Tessalonicenses 3:11-12. Então, cada igreja tinha seus problemas, suas dificuldades. Então, há particularidade. Louvado seja o nome seu. De igual modo, também, as virtudes. Então, tinha os problemas, mas também tinha as virtudes de forma diferenciada, particulares. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outro. Então, cada lugar está no mesmo país, no mesmo estado. Há culturas diferentes, há pessoas diferentes. Então, Deus também nos capacita nesse aspecto. Cada lugar, Deus age de uma forma. A gente já dirigiu algumas congregações e cada lugar tem sua particularidade também. Aleluia. Na mesma cidade. Cada bairro, aleluia, tem uma particularidade e o Espírito Santo é que nos conduz para adotar a forma correta de ensinar, de apacentar. Também cada igreja tem a sua maturidade espiritual. Então Deus é maravilhoso e a igreja local tem essas características. E vamos falar agora sobre a igreja universal e invisível. Assim como a igreja existe em uma dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus 12:23. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. Então, a igreja universal ela é composta de todos os salvos, independente da denominação. Desde que seja uma igreja confessional, como vimos aqui, bíblica, glórias a Deus, que esteja crendo na salvação por Jesus, crendo que a salvação é pela fé, aleluia, crendo que Jesus ressuscitou, está vivo, voltará, irá buscar a sua igreja. Então, tudo isso contribui para a unidade dessa igreja universal. Vimos aqui que não só aqueles que estão vivos hoje, mas todos aqueles que já dormiram no Senhor fazem parte dessa igreja, desse povo
que um dia se reunirá com Cristo. E a Bíblia diz até que os que morreram ressuscitarão primeiro. Então, embora tenhamos as denominações aqui na Terra, a igreja é una, né? É uma só. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus 16, 18. Né? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é contra a Assembleia de Deus, não é contra o Batista, é contra a igreja. Né? Então, o inferno não tem poder de parar a igreja. A denominação pode até deixar de existir ou mudar de nome, mas a igreja é esta que está caminhando para a glória, caminhando para se encontrar com Cristo. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagoga de Satanás, Apocalipse 3:9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e as Escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que nem todo cristão faz parte dessa igreja, porque às vezes só tem um nome como cristão, mas o Cristo que eles creem é completamente diferente da Bíblia, né? Tem vários deuses, né? Adoram ídolos. Então a gente vê características, né, que são vitais para realmente estar aguardando a Cristo. Acredito que a salvação é pelas obras, pela caridade, outras regras de fé e prática, praticam coisas que Deus declara na sua palavra que é abominável a Ele, consulta mortos. Então, parece cristã, mas estão servindo a outro Cristo. Então, sem rotular quais são essas igrejas, né? Basta ver realmente se ela mantém essa fidelidade a Cristo e a sua palavra. Né? Tem que ter o solo Escritura, só a palavra é a nossa regra de fé e prática. Né? Nenhum outro livro ou outra autoridade, ou outro ensino pode ser colocado, né, em pé de igualdade com a Sagrada Escritura. Ela é, aleluia, a última palavra. E o terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. Além de ser local e visível, veremos também essas características dessa igreja na dimensão comunitária, né, a sua unidade. A igreja é una, e significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. Né? O corpo não é as pernas para lá andando sozinho e o tronco do outro lado. Não, tem que estar ligado. Está lá em 1 Coríntios 12:12. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12:25. Esse princípio se aplica à igreja também. Né? Então aqui a gente tem um alerta, né? Para não ficarmos em discussões, né, que não levam a lugar nenhum, né? Polêmicas, em debates, né, infindáveis. Às vezes, como já falamos, né, determinada denominação tem uma interpretação teológica de um determinado assunto que ali não vai divergir em nada no âmago da nossa fé. Né? Então, por exemplo, quem é pré-tribulacionista, quem é pós, quem é mid-tribulacionista, né, isso não interfere na base da nossa fé. Né? A gente sabe que Jesus vai voltar. Vamos crer que antes da tribulação, outros no meio, outros depois. Né? Nós cremos que é antes, ensinar algo diferente ou interpretar diferente não fere o fundamento da nossa fé. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio de perseguição, ele consegue por intermédio da divisão, né? Então dessas brigas infindáveis. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências, os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Né? Tanto a igreja universal tem que tomar esse cuidado e a local principalmente, como vimos, a igreja local é onde é vista, né? Onde as pessoas têm que ter sede, não aversão à igreja. É ver uma igreja que todo mundo está brigando, que há partidarismo, né? Eu sempre cito, às vezes, nas nossas congregações, os momentos políticos, a igreja parece que vira de perna para os ares, acaba irmãos brigando e até ficando de mal, né? É terrível, né? Então a gente percebe que isso não faz parte de uma igreja genuinamente cristã. A igreja tem que estar em todo o tempo unida, glórias a Deus, né? Ainda que as opiniões políticas dividam, mas o que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. Segundo subtópico, unidade da igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2:2. Esse texto mostra um anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo em sua forma coletiva,
deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Paulo ensinava e entendia que essa unidade é vital. Glórias a Deus. Como vimos, cada igreja local tem as suas particularidades, mas nós devemos ser uma única igreja. Glórias a Deus. Né? Então, quando escrevia-se uma carta, como já vimos, não escrevia, né, as igrejas, mas a igreja daquela localidade. Glórias a Deus. Se fosse hoje, né, Paulo, por exemplo, não escreveria as denominações, mas escreveria os crentes de Sergipe, por exemplo. Glórias a Deus, porque a igreja tem que ser tratada dessa forma. Terceiro subtópico, diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade de seus discípulos, está lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, né, por nós. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Neste aspecto, unidade não é uniformidade, somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Da mesma forma como a Trindade, né? São pessoas diferentes, mas uma mesma essência, uma mesma substância, o mesmo propósito. Nós, embora sejamos distintos, diferentes uns dos outros, o que nos une tem que ser a mesma essência e o mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. É mistério, né? Pessoas distintas, diferentes, mas conseguem formar o corpo de Cristo e atuar, aleluia, conforme Deus requer de cada um de nós, que façamos a sua obra, o representemos, sejamos povo de Deus aqui na terra, mesmo com as nossas particularidades. Se as igrejas locais têm suas particularidades, imagine as pessoas, mas o que nos une, aleluia, tem que ser esse vínculo da perfeição, o vínculo do amor e o propósito santo, ser corpo de Cristo e ser o povo de Deus aqui na terra. Concluindo, irmão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe, tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Glórias a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fiquemos firmes e façamos parte dessa igreja genuinamente cristã. Glórias a Deus. Próxima lição, a igreja e o reino de Deus. Aleluia. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse privilégio de aprender a sua palavra. Santo e eterno Deus, te adoramos, te louvamos, Pai. Obrigado, Pai, por ter nos chamado, por ter nos vocacionados para fazer parte, Pai, do teu corpo, por sermos a tua igreja, Pai. Igreja universal, igreja que um dia, Pai, aleluia, todos estaremos, Pai, nos encontrando contigo, inclusive aqueles que já morreram, pois também fazem parte dessa igreja invisível. Nos ajuda, Pai, na unidade, nos ajuda a nos comportar como o Senhor requer de cada um de nós, como o Senhor quer, Pai, que sejamos, Pai, um em Cristo, um em Deus, possamos, Pai, ter essa unidade de essência, de propósito, de fé, Pai. Que o Teu Espírito continue nos abençoando, nos ajudando, nos orientando, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.